Hoje a gente vai fazer a comparação dos coletores Coruí normal, Violeta Cup A e Enciclo A. Esses dois aqui estão do lado do avesso. Esse vídeo foi pedido lá no meu vídeo de pedido. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui no final. Se você quiser pedir algum vídeo, algum tema, alguma comparação ou quiser dar alguma sugestão de vídeo, é só comentar lá. E, bom, eles estão aqui. O Enciclo e o Violeta Cup são coletores bem maiores, né? Esse aqui é o Coruí normal, não é o Coruí intenso, então ele é o tamanho médio da marca, enquanto esses dois aqui são os tamanhos grandes de cada marca, são os tamanhos para quem já teve filho. Além disso, o Enciclo e o Violeta Cup são coletores para colo um pouco mais alto, enquanto o Coruí normal para um colo um pouquinho mais médio, um pouquinho mais baixo do que os outros dois. A gente vê que às vezes fica um pouco difícil de ver na câmera, mas mesmo do lado do avesso, esse aqui, ele tá com cabo cortado. Esse aqui é um pouquinho menor. De modo geral, o Coruí normal é um coletor menor do que os outros, né? De diâmetro ele é bem menor, na verdade. Esse aqui, se eu não me engano, tem 43 milímetros de diâmetro, enquanto o Violeta A tem 46 milímetros e o Enciclo A 45 milímetros. Então, de borda, é uma diferença bem grande. Tanto o Enciclo quanto o Violeta são coletores de borda fina, enquanto o Coruí tem a borda mais proeminente um pouquinho. Mesmo assim, como esse é o tamanho normal e não intenso, ele é bem menor do que os outros dois coletores. Então tá aqui a comparação. Depois eu vou tirar uma foto e colocar lá no Instagram. E só para efeito de comparação mesmo, eu tenho aqui o modelo intenso e a diferença é mais no diâmetro mesmo. Ele é um pouquinho mais alto de comprimento, mas ele tem também 45 milímetros de diâmetro, se não me engano. Quando você coloca o coletor do avesso, você pode... Eu tenho até um vídeo sobre isso. Você pode regular o tamanho que você quer. Então, se você quiser ele mais baixinho, você pode deixar. Se você quiser ele mais altinho, você também pode deixar. Então, essa é a vantagem de usar o coletor do avesso. Então, esse aqui tem mais ou menos... Ele ainda tem um pouquinho menos. Porque, na verdade, quando o coletor está do avesso, essa borda fica um pouquinho mais aberta. Então, para fazer as outras comparações, eu vou colocar esses dois coletores do lado normal. Eu vou tirar eles, vou desvirar eles do avesso. Como eu falei num outro vídeo, esse Enciclo novo, esse aqui é o novo Enciclo, não é o modelo antigo. Ele é feito de um material um pouco mais difícil de virar do avesso. Mas dá, como vocês viram, dá. Ele fica um pouquinho amassado, mas é pouca coisa. O Violeta é um pouco mais fácil de desvirar do avesso e virar do avesso também. Então agora a gente está vendo aqui os coletores na sua forma original. Esses dois aqui são coletores para um colo um pouquinho mais alto, são coletores maiores um pouco. O Violeta Cup, se eu não me engano, é um dos coletores que a gente tem aqui no Brasil de maior capacidade, então um coletor para fluxo bem intenso. A gente vê novamente aqui, agora sim dá para ver bem, que o Coruí intenso tem mais ou menos a mesma borda do Enciclo A. O Violeta tem um pouquinho mais ainda. E aqui a gente vê os dois. Que assim na câmera parece não ter muita diferença, mas ao vivo dá pra ver, sim, um pouquinho de diferença. Esse aqui tem a borda um pouquinho, diâmetro um pouquinho maior.
Falando sobre maleabilidade, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre mostrando maleabilidade de todos os coletores. O violeta é um coletor com a borda mais fina e ele não é rígido, é um coletor bem maleável. Esse aqui é um pouquinho mais rígido. Quanto ao enciclo, mesmo o novo enciclo sendo mais rígido que o enciclo antigo, ele ainda continua sendo um coletor molinho. Mesma coisa, a borda fina. Esse aqui também não é um coletor rígido, todos os três são coletores molinhos, pelo menos no meu corpo. Isso depende um pouco do corpo de cada pessoa, mas comparados uns com os outros, eles são três coletores molinhos, maleáveis, macios. E Violeta Cup com enciclo. O enciclo novo. Eles são bem parecidos de maleabilidade, mas eu tenho a impressão que o enciclo novo tá um pouquinho mais rígido do que o violeta, ou quase a mesma coisa. O enciclo antigo era mais mole que o violeta. Bem, a gente vai fazer então a comparação de capacidade agora e eu vou começar pelo violeta, que é o coletor que tem mais capacidade. Eu vou encher ele aqui de água até os furos. E a gente vai passar essa água para os outros dois coletores. Então a gente vai começar pelo enciclo A. O enciclo A tem furos maiores do que o Violeta Cup. Então ele tem um pouquinho menos de capacidade no corpo dele. Não sei se está dando para vocês verem aqui, mas a capacidade do Violeta Cup é enorme. Ele tá com água até aqui, mais ou menos, onde meu dedo tá batendo. E o enciclo tá cheio. Bom, eu vou jogar essa água aqui antes que eu molhe tudo. E a gente vai passar essa água do enciclo pro Coruí normal. Da mesma forma, o Coruí normal tem essa vantagem dos furos serem bem altos no corpo do coletor, e além disso eles são angulados para cima, o que dá mais capacidade para o coletor num corpo visivelmente menor do que o enciclo. O enciclo A então e o Coruí normal tem aproximadamente a mesma capacidade. A gente vê aqui que tá bem na base dos furos. Então, esses dois têm a mesma capacidade, apesar da grande diferença no tamanho do corpo. Mas por causa do design, esse aqui tem um corpo mais gordinho, tem os furos mais altos. Os dois acabam tendo a mesma capacidade. Então, um coletor legal para quem não tem um colo tão alto e o enciclo ficaria grande. O Violeta Cup é um monstro de capacidade. Como eu disse, é uma das maiores capacidades que a gente tem aqui no Brasil. Ele e o Luma AI, se eu não me engano. Tem comparação desses coletores já no canal, eu lembro que eu fiz. Então tá aí a comparação que me pediram para fazer do enciclo A, Violeta Cup A e Coruí normal.